Fala comigo, cartoleiro! Nesse vídeo aqui eu vou te passar as melhores dicas para a primeira rodada do Cartola. Assiste até o fim que vai ser um vídeo bem direto ao ponto, só que vai ter muita estatística e informação para você ir bem de fato na primeira rodada. A gente sabe que na primeira rodada sempre tem um monte de regra, né? Ah, faz isso para não valorizar, faz isso, toma cuidado com isso. Mas eu vou te resumir falando um português bem claro para você entender o que é que tem que fazer ou não nessa rodada, beleza? Bom, Cartola essa temporada, a gente já sabe sempre que começa um novo ano, né? Uma nova temporada, nós resetamos as cartoletas. Então a gente está com 100 cartoletas aqui, como todo mundo, beleza? Mas vamos lá então, qual que são as premissas, o que você tem que fazer nessa primeira rodada. Primeiro ponto que eu separei aqui para você. Não gaste as suas 100 cartoletas. Isso aqui é muito importante para sua primeira rodada. Não precisa gastar as 100 cartoletas. Nessa primeira rodada, jogadores que são caros, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo do Hulk, 22 cartoletas, eles precisam de muitos pontos para valorizar. Então, quando você escala o Hulk, por exemplo, ele vai mal, a chance dele valorizar é muito pequena. Ele tem muita chance de perder cartoletas. E na primeira, segunda, terceira, quarta, até lá para a oitava rodada, você tem que focar em ganhar cartoletas. Porque como o Cartola, ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona, são 38 rodadas. Então a gente tem que ter essa estratégia. Muitas pessoas na primeira rodada vai pegar, vai escalar o time aleatório aqui, depois na segunda aleatório, terceira aleatória. Quando vai chegar na quinta rodada, vai ter pouca cartoleta, poucos pontos provavelmente, e aí não vai conseguir continuar o ano. Então, para você não passar por isso, para você conseguir chegar ali na quinta rodada, já com caixa, com capitalizado de cartoleta, já com um pouquinho mais de grana, você conseguir escalar um time bem, você precisa ter essas 5 primeiras rodadas, pelo menos, focando em valorizar, em pegar a caixa. Ah, João, então você está me dizendo que pontuar não é importante? Não, pontuar é importante. Não é à toa que a própria valorização ela depende da pontuação. Você tem que escalar jogadores que são baratos e que vão pontuar bem. Assim, eles ganham cartoletas, tá bom? Mudou um pouco a questão da valorização na primeira rodada. A gente tinha uma conta, agora não tem mais. Ainda não, né? Pelo menos. Vamos esperar de agora até o fechamento do Cartola de fato, né? Faltam aí 28 dias, então a gente tem muita coisa que pode acontecer ainda. Inclusive, esse vídeo provavelmente ainda vai ser atualizado durante esses próximos dias, né? Provavelmente uma semana antes de fechar eu já faço um outro vídeo atualizando as coisas. Mas, vamos lá. Primeiro ponto, então, já falei para você não gastar suas 100 cartoletas. Segundo ponto, falei para você destacar as suas primeiras 5 rodadas pensando em ganhar cartoletas, porque assim as suas outras 33 você consegue só pensar em pontuar. Terceiro, falei que pontuar é importante sim, tá bom? Porém, nessas primeiras rodadas, valorizar é ainda mais. E agora vamos escalar um time para você conseguir entender um pouco mais. Vou já te passar algumas dicas bem importantes dessa temporada, do que está acontecendo nos estaduais, porque eu sei que às vezes a gente não acompanha todos os estaduais, né? São 20 times aí só na Série A. Mas vamos lá então, pessoal. Basicamente eu vou aqui nos confrontos passar para você quais são os jogos. O Inter pega o Bahia, e na minha opinião, o Internacional vem jogando muito bem. É um dos times que eu acredito que vão brigar pelo título nessa temporada, pelo menos um G4. O Bahia também, né, conseguiu melhorar bastante, mas eu acho que o Inter é bem favorito para essa temporada. O Bahia contratou bastante jogadores, mas acho que o Inter vence esse jogo aqui, tá? Cruzeiro vive uma fase não tão boa nesse momento, tá? Eu acredito que o jogo contra o Botafogo, a gente tem um Júnior Santos que tá comendo a bola. Tendência é que o Botafogo vença esse jogo aqui ou empate. Eu não acredito numa vitória do Cruzeiro, tá? Então o Botafogo vem um pouco de favoritismo aqui. Vitória no estadual vem bem, tá? Nesse momento vem bem. E o Palmeiras também tem um jogo hoje, nas quartas de final do Paulista ainda, mas eu acredito que o Palmeiras vai ir até a final, tá? Do Paulistão. É um time que é o time a ser batido, né? Foi campeão ano passado, é um time que vem mantendo o elenco, manteve o treinador, enfim, é um time que vem para ser um dos campeões também, briga por título junto com o Inter, junto com o Flamengo, com o Galo, né? Enfim, vou chegar lá. Mas enfim, Palmeiras para mim é favorito nesse jogo, deve estrear vencendo, tá? Fluminense pega o Bragantino, jogo um pouco difícil, mas eu acredito aqui no jogo de gols. Acho que o Fluminense deve ser vitorioso nessa partida, um pouco mais favorito, provavelmente no Maracanã. Vasco pega o Grêmio, dois times que estão bem. O Vasco conseguiu melhorar bastante, o Payet tá jogando muito, tá? Jogo difícil, acho que o empate ou vitória do Vasco aqui tá bem aberto ainda. Corinthians tá melhorando, né? A gente teve um Corinthians com o Mano Menezes, outro agora com o Antônio Oliveira. Difícil dizer assim qual que é melhor, qual que é pior. A gente tá vendo melhorar agora, conseguiu classificar na Copa do Brasil, no Paulista foi eliminado, enfim, tá um time ainda em reestruturação, né? Vamos dizer assim, vai ter bastante tempo até o Brasileirão.
Enquanto o Galo é um time que já sólido, né? Manteve o Felipão. A torcida estava criticando um pouco o Galo recentemente, mas enfim, eu acho que o Galo tem time para brigar por título também. É um dos times também que devem lutar no G4. Minha opinião, Palmeiras, Flamengo, Inter, Galo devem brigar aí por título. Aí a gente tem aí correndo por fora o Fluminense, que vem bem, né? A gente tem um Flu que ganhou a Libertadores. A gente tem o São Paulo, que vamos ver o que vai virar, né, nessa temporada. Também pode beliscar um G4. Mas eu acho que esses aí são 6 grandes favoritos para título. Claro que a gente tem Grêmio, Vasco, Corinthians, que pode reanimar, né, nesse Brasileirão. Botafogo, o próprio Bahia contratou bem. Mas eu acho que os grandes times para brigar são esses aí que eu falei. Seguindo então, São Paulo pega o Fortaleza. Acho que o São Paulo no Morumbi, provavelmente o jogo. São Paulo deve começar vencendo, tá? Na minha opinião, São Paulo ganha o jogo. São Paulo contra o Fortaleza tem um retrospecto legal. O Atlético Paranaense também tá jogando muito. Mastriani foi pro Atlético, cara, comendo a bola, Mastriani fazendo gol pra caramba. Pega o Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá é um dos times aí que devem brigar na parte de baixo da tabela, enquanto o Atlético deve brigar para tentar um G6, um G8, né? Então acho que o CAP deve sim vencer esse jogo. Atlético Goianiense no estadual tá sendo um leão, jogando demais. Vamos ver como que vai ser aqui no Brasileiro. Primeiro jogo já vai ter aí um grande confronto contra o Flamengo. E aqui é difícil a gente dizer agora, muito cedo, mas cara, o Flamengo é um time que não tá tomando gol, é um time que tá muito bem com o Tite. O Tite arrumou o time e é por isso que eu acho que é um time que briga sim pelo título. Jogo difícil, como eu falei, estadual é parâmetro? Até onde, né? A gente fica meio de mãos atadas para saber se, por exemplo, um campeonato goiano é ou não parâmetro para um brasileiro, entende? Não desmerecendo, mas a gente sabe que o campeonato brasileiro a gente tem a elite do futebol, são times aí, todos os jogos são jogos difíceis, né? Enfim, vamos ver. Mas o Atlético tá muito bem no estadual e tende a jogar bem nesse campeonato brasileiro, vamos ver. Criciúma pega o Juventude, jogo bem difícil. O Criciúma tem alguns jogadores bons para essa temporada, também fez umas boas contratações. Eu acredito que o Criciúma pode começar vencendo esse jogo aqui contra o Juventude, tá? Na minha opinião, são dois times que vão brigar também pelo rebaixamento, tá? Eu acredito. Vamos ver, é muito cedo para dizer. A gente ainda tá 30 dias, tá na reta final dos estaduais. Enfim, muito cedo, né? Claro que a gente pode ter surpresas, mas eu acredito que Juventude, Criciúma, Cuiabá, Vitória também, Atlético Goianiense, são times que devem brigar na parte de baixo da tabela. Cruzeiro, que não tá bem nesse momento, é um time que também pode ser que fique lá embaixo. Eu acho que esses são os times principais para brigar por rebaixamento. E os times principais para título: Inter, Palmeiras, Fluminense, Galo, Flamengo e um São Paulo correndo por fora. Fluminense. É isso, cara. Acho que grande resumo é esse aí. Com base nisso, vamos então escalar, né? Passei para você um feedback geral da minha opinião dos jogos. Posso estar totalmente errado, mas eu quero que você comente aqui embaixo quem vai vencer os jogos. Coloca aí o palpite. Vamos fazer assim? Comenta aqui embaixo os seus palpites desses jogos aqui. Vamos ver quem acerta? Vamos ver quem que vai bater o martelo? Tá muito, muito cedo ainda para cravar alguma coisa, né? Pode ser que a gente venha aqui e o São Paulo seja campeão paulista, jogando muito. Pode ser que o São Paulo seja eliminado nas quartas, o Palmeiras também seja. Então, assim, é muito, muito maluco, né? Pode mudar muito rápido. Enfim, vamos ver. Vamos ver que estadual, para mim, é muito difícil você ter alguma margem para saber se vai bem no brasileiro ou não, sabe? É muito diferente. Mas, enfim, comenta aí, então, seus palpites para esses jogos. Eu quero ver se todo mundo tá pensando igual, hein? Comenta aí embaixo. Mas vamos lá, vamos escalar, então, um time aqui para vocês, para que vocês entendam um pouquinho mais. Vamos lá. Começar pelos meias, tá? Por exemplo, um Veiga é um jogador bom? Ótimo. Arrascaeta, Arias, pra rodada, tendem a ir bem. Só que como eles são caros, além deles, por exemplo, você escala um Veiga aqui. Cara, sobrou, só o Veiga, ele pegou 20% do seu dinheiro. É muita coisa, né? Então, é caro, aperta a sua caixa, seu time vai ficar provavelmente mediano por conta disso. Fora que é arriscado ele não ir bem se perder cartoleta. Pode ser, sim, que o Veiga vem aqui, faz 3 gols e valoriza, sim. Só que por ele ser caro, a chance dele valorizar é muito pequena. Ele precisa ir muito bem, sabe? Ainda não tem o número exato de quantos pontos ele precisa fazer. Assim que tiver, eu vou te avisar. Mas, por enquanto, a gente sabe que precisa de muitos pontos. Quantos? Provavelmente eu acho que uns 10 pontos, tá? 10, 12 pontos para começar a valorizar, né? Vale lembrar que, por exemplo, se o Veiga faz 15 pontos, ele vai valorizar 1, 2 cartoletas. Agora, se, por exemplo, vem aqui deixa eu dar um exemplo de alguém barato. O Alisson custa 4 cartoletas.
Se ele faz os mesmos 15 pontos, o Alisson ganha, sei lá, 8 cartoletas, entende? Então ele valoriza muito mais por ser mais barato. E é por isso que na primeira rodada a gente busca esses jogadores aqui, ó, baratos, tá bom? Vamos lá, então, vamos escalar o nosso time? Eu vou tentar pegar jogadores de até 10 cartoletas, eu não quero gastar mais do que isso. Vou começar aqui então pelo Dela Cruz, eu acho que é um jogador que tem que estar no seu time. Eu separei até aqui os dados dele para te mostrar, tá? O Dela Cruz, ó, ele chegou aqui contra o Philadelphia, mas ele acabou não entrando, né? Não jogou. E no Carioca, cara, todos os jogos dele, ele fez mais de 7 pontos. No caso de nota, né? Ele foi bem. Todos os jogos. E aí vamos supor, vou pegar aqui o jogo contra o Sampaio Correia. O jogo foi 2-0 pro Flamengo. Ó, vou te mostrar como que o Dela Cruz fez, ó. Ele jogou 75 minutos na estreia dele, tá? Ele deu 3 passes importantes, um chute no gol. E é isso. Ele basicamente fez 3 faltas. Faria aí seus 2, 3 pontos, né? Mas ele deu passes importantes. Contra o Vasco, ó, contra o Vasco aqui o Dela Cruz, o bom é que às vezes ele tá caindo no lado do campo, né? Ó, jogou quase o jogo todo, 2 passes importantes, um chute para fora e sofreu 3 faltas, ou seja, ofereceu os 2, 3 pontos também. E aí eu quero destacar esse jogo aqui, por exemplo, contra o Boa Vista. Ó, Dela Cruz jogou os 90 minutos. Se você for puxar aqui o campinho dele, ó, vou mostrar para vocês aqui o campinho do Dela Cruz, para que vocês consigam ver melhor, ó. Ó, Dela Cruz, dá uma olhada, ele está sempre jogando aqui, ó, ele é um meio atacante, assim como o Arrascaeta. Se você for puxar aqui, ó, o campo dos dois, acaba que é um pouco parecido. O Arrascaeta é um pouco mais ofensivo, o Arrascaeta, sinto que ele corre mais na parte ofensiva, mas os dois são bem atacantes. Então, assim, o Dela Cruz vai ser uma boa variação para o Arrascaeta, principalmente nessa primeira rodada que o Arrascaeta tá caro, 18 cartoletas. Então, Dela Cruz aqui custando 8, provavelmente ele vai bem, tá bom? Então, ó, Dela Cruz aqui, tudo para ir bem. Nesse jogo aqui em específico, ele deu uma assistência, tá? Uma assistência, 8 passes importantes, né? Esses passes importantes geralmente são passes para finalização, ou seja, ele 8 vezes tocou para alguém finalizar. Uma dessas vezes foi assistência. Ele criou uma boa chance, deu 3 chutes para fora e ele ainda conseguiu fazer aqui um desarme. Ou seja, é um cara que nesse jogo aqui ele teria feito seus 8 pontos. Então é um jogador que está jogando demais, vale muito a pena. Além dele, a gente tem aqui o próprio Cebolinha, também está comendo a bola, jogando os 90 minutos. Deu assistência nesse jogo, 2 chutes para fora, um chute no gol, também desarmou. Então assim, é um jogador que está jogando demais, Cebolinha. A Arrascaeta está jogando muito, Pedro está fazendo gols. Então o Flamengo, o Tite conseguiu arrumar o Flamengo. E se você for reparar, ó, até hoje, nesse momento que eu estou gravando, com o De La Cruz em campo, o Flamengo não tomou nenhum gol. Então, isso é muito bom, muito positivo aí. Vale a pena ficar de olho no De La Cruz. Por exemplo, o último jogo contra o Fluminense. Olha só essa análise aqui do De La Cruz para vocês, tá? Ó, De La Cruz, ele fez aqui, nesse jogo contra o Fluminense, jogou os 90 minutos. Já virou praxe, né? Todo jogo que tá jogando os 90 minutos. Mas aqui, ó, 6 passes para gol. Olha isso, velho. 6 passes para gol. É muita coisa, muita coisa. Um chute no gol, 2 para fora, tá? Sofreu uma falta. E, cara, tá faltando alguém finalizar. Ele é um cara que tá armando demais o jogo. Tá dando muito passe por jogo. Cara, fez 8 pontos aqui, teoricamente, de nota, né? Tirou nota 8, sem participar de gol, cara. Ele só armou o time. Tomou amarelo ainda, entendeu? Então tá jogando demais De La Cruz. Ele foi, inclusive, o melhor jogador desse jogo, sem fazer gol. Joga demais, ele tá armando demais o time, tá chutando demais. Enfim, vale a pena você ficar de olho no De La Cruz. Fiz essa análise bem completinha dele, porque eu acredito que vale a pena você olhar. Baita jogador, que tá de meia, mas às vezes tá jogando na ponta, enfim, bom jogador. Outro jogador que eu acho muito interessante aqui que a gente tem é o Ranieri. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui os dados do Ranieri, tá? Ranieri do Corinthians está jogando muita bola. É um jogador que no Cuiabá no passado já jogou bem. Mas, por exemplo, aqui, ó, contra o São Bernardo. Vou te mostrar aqui alguns dados do Ranieri, ó. Ranieri, aqui, ó, jogou os 90 minutos. Isso aqui é muito positivo. É um jogador que joga o jogo todo, né? Ele teve aqui nenhum chute nessa partida, não finalizou nada. Porém, ele fez praticamente aqui 5 desarmes. Ou seja, 5 vezes 1,20 faria 6 pontos só de desarme. Nesse jogo em específico ele não finalizou, mas ele sofreu um pênalti. Olha lá, sofreu um pênalti, então ele faria 7 pontos. Com média básica, sem fazer gol, sem dar assistência, 7 pontos. Então é um jogador que está jogando demais. Joga os 90 minutos, por exemplo, de novo. Outro jogo aqui contra o Santo André. O Ranieri não fez gol, não deu assistência, mas deu um passe importante. Deu 2 chutes para fora, sofreu faltas e ó, ele fez aqui
3 desarmes, ou seja, 3 desarmes, 2 chutes para fora, faria também seus 4, 5 pontos. Então é um jogador muito regular, é um cara que vai te garantir 5, 6 pontos todo jogo. Ainda mais nessa partida aqui que ele vai pegar o Galo, eu acho que é muito bom jogador para essa rodada e por isso que ele vai para o meu time. E o terceiro nome, pessoal, a gente tem boas opções, tá? A gente tem boas opções. Temos aqui um Pulgar que também está jogando demais, um Ganso que custando 6 cartoletas sempre vai valer a pena você olhar para ele. Aníbal Moreno, cara, jogando demais o Aníbal Moreno, porém o Payet é o meu jogador nessa posição. O terceiro cara é ele. Além de estar barato, ele é o jogador que foi escolhido como bom e barato dessa posição. O Payet, ele tá jogando muita bola. Simplesmente tá jogando muita bola. Contra o Nova Iguaçu. Dá uma olhada aqui no que o Payet fez contra o Nova Iguaçu. Quer ver? Cara, é surreal isso aqui. Contra o Nova Iguaçu. Ó, Payet não participou de gol, tá? Só que ele deu 5 passes importantes para gol. Passes para assistência, né? 3 chutes no gol. 3 chutes para fora, tá? Sofreu 4 faltas. E é isso. 3 chutes no gol, 3 para fora. Só aí já fez seus 5, 6 pontos. Sofreu 4 faltas. Deu vários passes ali que poderiam virar assistência. Provavelmente ele deve ter feito 1 ou 2 desarmes ainda. Então é um cara que sem gol, sem assistência, fez 8 pontos. E ainda deu vários passes que poderiam virar gol. Contra a Água Santa, na Copa do Brasil, dá uma olhada. Payet. E bom dele é que ele também está jogando os 90 minutos. Mas ó, o Payet deu uma assistência nesse jogo. O Payet criou uma grande chance. 2 chutes no gol, 2 chutes para fora, tá? Ele, pelo que eu entendi aqui, ele fez o gol dos pênaltis, né? Errou uma chance grande, sofreu 5 faltas e ainda fez um desarme. Então, um jogador que nesse jogo também faria seus 6, 7 pontos, sem participar de gols. Então, é um jogador que tá demais. E aí, quando a gente pega um jogo que ele participa de gol, por exemplo, aqui contra o Portuguesa, dá uma olhada, ó. Payet jogou os 90 minutos de novo. Ele fez um gol, 2 assistências, só aí já deu 18 pontos. Chutou uma bola ainda no gol, 5 passes importantes, sofreu uma falta, enfim. Nesse jogo aqui, cara, o Payet faria quase 20 pontos. Então, assim, tá jogando muita bola. Volta Redonda. Pegou que o Volta Redonda foi o cara do jogo. Aquele não jogou, na verdade jogou os 90 minutos, né? Deve ter saído no finzinho, só para ganhar tempo. Mas ó, fez uma assistência nesse jogo, 5 passes que poderiam ter virado assistências, né? E é isso. Não, esse jogo ele foi um pouquinho mais escondido, mas é um jogador que está finalizando muito, um jogador que está criando muitas jogadas, assim como o Dela Cruz. Um jogador, cara, muito bom, tá comendo a bola. E nesse jogo contra o Grêmio, a gente viu o Grêmio ano passado, um time que fazia gols, mas tomava muitos gols também. Eu acho que o Payet, mesmo que não faça gol, é um cara que tem tudo para ir bem. Mas, cara, aqui a gente tem muitos meias legais, a gente tem muitos meias bons nessa rodada. A gente tem um Alisson do Galo, que é um jogador que tá jogando como ponta também. Vale a pena você ficar de olho nele. Vamos ver se a gente tem aqui, ó, Marquinhos Gabriel no Criciúma. O Criciúma tá jogando bem também, o Criciúma. Vamos ver o Alisson do São Paulo, desarma demais. Aníbal Moreno tá desarmando muito, também vale a pena você ficar de olho nele. O Ganso, o Pulgar, 2 jogadores excelentes, né, que sempre são bons. Jean Lucas, tava jogando bem. Zapelli no Atlético Paranaense. Cara, tem bastante nomes aqui que eu ficaria de olho. O próprio Shailon, né? Você achou que eu não ia falar dele? O Shailon tá comendo a bola no Atlético Goianiense. Vale muito a pena você olhar pro Shailon. Porém, tem um jogo difícil aqui. E aí entra naquilo. Até onde que o estadual é um parâmetro? A gente tem que pensar nisso também. Maurício, dói o coração deixar ele de fora. Mas até poderia tirar, por exemplo, um Ranieri pro Maurício. O Maurício ele é um pouco mais ofensivo. É um jogador que está participando de gols. Joga em casa contra o Bahia. Provavelmente vai fazer alguma coisa. Assistência, um gol, finaliza. Cara, muito bom. O Ranieri, ele é a segurança. Um cara que vai fazer 5, 6 pontos. O Maurício pode fazer 20. Depende muito. Pode fazer 1 ou 20. É um cara que é variável. Já o Ranieri, a gente sabe que é 4, 6, 8 pontos ali garantidos. Então, depende muito da sua estratégia. Eu acho que para essa primeira rodada, se eu puder garantir meus 6, 7 pontos, vai fazer sentido mais para mim. Então, por isso eu tô com o Ranieri. Mas o Maurício eu acho que vale muito a pena. E se fosse para um top 4, né, além dos 3 que eu escalei, vale a pena você ficar de olho do Maurício. Temos o Zé Rafael, que também é um jogador que desarma bem, não está tão caro, tá com 9 cartoletas, né? Enfim, aqui os mais caros, os medalhões, devem ser os 5 melhores meias, 6, né, o Scarpa também, 6 melhores meias aqui do brasileiro, mas estão caros para essa rodada. Por isso eu vou com Ranieri, Dela Cruz e Payet. No banco de reservas eu vou encaixar aqui. Acho que o Marquinhos Gabriel é uma boa. Provavelmente vai ser ele, mas na verdade o Alisson pode ir melhor, né? O Alisson do Galo é um coringa, né? Joga como atacante. Beleza? É isso, pessoal. Basicamente no meio de campo tá aí.
E olha só, a gente tá aqui com 20 minutos de vídeo, eu analisei o meio de campo até agora e os jogos, né? Então, cara, que vídeo bom. Eu vou tentar ir mais direto ao ponto, tá? Porque senão o vídeo vai ficar bem extenso. Mas eu queria, antes da gente continuar, chamar você para o Clube dos Mitos. Vem aqui para a câmera inteira. Clube dos Mitos é o meu grupo onde todas as rodadas eu mando análises completas igual essas que eu acabei de fazer. E eu faço para você o meu time, para você só copiar e ser campeão. Então você recebe os meus times, as minhas análises mastigadinhas igual essas aqui. Isso aqui foi só uma palhinha. Lá a gente vai mandar muita coisa. É um grupo dentro do WhatsApp onde todas as rodadas nós enviamos tudo isso para você. Além disso, você tem lives onde você consegue entrar e tirar dúvidas diretamente comigo. Você tem ligas exclusivas para só quem está fazendo parte do clube. Então lá você consegue... Pô, João, tô procurando uma liga. Lá você tem acesso também a algumas ligas que nós organizamos. Eu faço sorteios de Pix, caixinha de cerveja, camisa de time, boné. A gente sempre vem fazendo sorteios. Ano passado nós tivemos mais de 3 mil membros no clube. E esse ano a nossa meta é 5 mil. E se você me acompanha aqui no YouTube, eu queria te convidar para fazer parte, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar a vencer suas ligas. Então, o Cartola tá para começar. Aproveita, entra aí, a gente tá com um descontão legal pra gente conseguir bater essas 5 mil pessoas. Eu quero te ver lá dentro, tá bom? É isso, tá feito. Vamos voltar aqui pro Cartola. E de novo, link tá aqui na descrição e nos comentários para você entrar aí no Clube dos Mitos, tá bom? Pessoal, vamos lá. Laterais. Aqui a gente tem vários laterais bons e você tá vendo que aqui a análise é completa. Então é um vídeo que vai ficar longo, mas, cara, analisando tudo já previamente para você saber o que tá acontecendo ou não. Vamos lá. Laterais, a gente tem o Marlon, que sempre vai ser um nome muito bom, Piquerez também, só que o Piquerez está um pouquinho caro, vamos ver só quanto que vão precisar de pontos para valorizar, para a gente saber se vale a pena escalar ele ou não, tá? Ayrton Lucas, eu acho que vai ser meu primeiro lateral, tá revezando entre ele e o Matias Vinha no Flamengo, né, mas eu acho que o Ayrton Lucas tem grande chance de ir bem. Nosso segundo lateral, eu acredito que vale bastante a pena a gente pensar aqui, por exemplo, num jogador como o René, que está entre os mais escalados e pega o Bahia. Inclusive, eu não mostrei ainda, mas por enquanto os mais escalados são esses, ó. Rossi, Varela e Mike, Fabrício Bruno e Luan, De La Cruz, Maurício e Payet, Pedro, Júnior Santos e Everton Cebolinha. E o técnico aí, ó, Tencati, até falhou o nome, do Criciúma, beleza? Então esses são os mais escalados por enquanto, mas vamos lá. Eu acredito que na lateral aqui a gente tem o Ayrton Lucas indo muito bem, o lateral que é ofensivo, que vai jogando bem, vai desarmando. O René também é muito bom. Temos outras opções, como por exemplo o Varela. Daria até para dobrar o Flamengo aqui na defesa. Só que como eu vou aqui colocar mais gente do Flamengo, não vou colocar no lugar do René, tá? Então o Varela vai para o nosso banco. Eu acho que é um baita lateral também para essa rodada. Temos aí o Guga do Fluminense também, que vale a pena você ficar de olho. O Wellington do São Paulo. O Varela, que vai ficar aqui no meu banco de reservas. E a gente tem o Claudinho, cara, um lateral muito barato e que tá participando bastante do ataque. Dá para você ficar de olho nele também, fechou? Vamos para a zaga. Pessoal, zagueiros. Eu acho o Léo Pereira muito bom, mas tá caro. Arboleda, dá para ficar no radar, dá para olhar sim para Arboleda, mas eu acho que o Fabrício Bruno, pelo Flamengo estar tomando poucos gols, é uma excelente opção, tá? Meu segundo zagueiro, eu acredito no Pedro Henrique, um bom nome também, tá? O Pedro Henrique acho que vale a pena você ficar de olho. Temos o Luan Cândido agora no Cartola ele está como zagueiro, tá? Ele é bem alto, então faz sentido ele jogar de zagueiro. Robert Renan pode ser uma opção nesse time do Inter aqui. Pode ser uma opção. Temos o Luan contra o Vitória. Também pode ser um outro nome que pode valer a pena também você ficar de olho. É isso. Eu acho que sendo bem direto assim é isso. Vamos ver se tem alguém em dúvida aqui nos zagueiros. A gente tem o Neres do Cruzeiro. Nada de interessante. Enfim, eu acredito que fazendo um top 5, né? Eu acho que a gente tem aqui o Arboleda, Fabrício Bruno, Pedro Henrique, Robert Renan, entra e Luan. Acho que são 5 melhores zagueiros por enquanto para essa rodada. Vale lembrar também que a gente está gravando o vídeo 30 dias antes praticamente do mercado fechar. Então muita coisa pode mudar. Mas eu acho que o Pedro Henrique, por ser um zagueiro aí já famoso de cartola, né? Sempre está nos times dos cartoleiros. Acho que ele tem chance de ir bem. E aí no meu banco de reservas eu vou encaixar aqui o Robert Renan. Fechou? Lá ele. Goleiro, pessoal, goleiro, eu acho que a gente tem bons goleiros aqui para essa rodada. Começando aqui no Rafael, pode ser um goleiro bom. Léo Jardim também pode trabalhar bem contra o Grêmio. O Rossi tá um pouquinho caro, mas eu acho que pela possibilidade de SG, vale a pena você escalar ele. O Flamengo, como eu falei, tá tomando muito pouco gol, então eu gosto bastante do Rossi, tá? Temos aqui também Muriel contra o Palmeiras, provavelmente vai trabalhar.
O Antony também contra o Bahia, barato do Inter, pode ser uma boa opção, hein? Barato. Temos até o Gustavo aqui do Criciúma, mas não sei. Vamos ver como vai ser essa reta final estadual. Eu acho que o Bento também é um bom goleiro para essa rodada, mas eu vou com o Rossi, para mim, melhor goleiro aí, pela fase que está vivendo o Flamengo, tá bom? E no banco de reservas, eu acredito que um bom goleiro aqui vai ser o próprio Antony do Internacional. Um baita opção aí também pra gente. Eu senti falta até conferindo aqui se tá gravando ainda, mas eu senti falta bastante desse ano nas mudanças, colocar mais esquemas táticos. Eu gostaria bastante de, por exemplo, vou dar um exemplo. No Palmeiras, às vezes quando a gente tem 3 zagueiros, o Marcos Rocha, ele vira o zagueiro. E aí, às vezes, a gente poderia escalar laterais nessa formação, sabe? Ou uma formação com 4 atacantes, não sei. Acho que o Cartola poderia pensar em mais opções aqui, né? Pelo menos encaixar aqui, ó, para dar 10 opções pra gente. Eu acho que seria legal pra gente pensar um pouquinho mais opções de formação, de esquemas táticos, né? Enfim. Bom, é isso. Vamos agora para o nosso ataque, nosso técnico. Temos ainda 45 cartoletas para gastar. Média aí de mais ou menos umas 11 cartoletas por posição, tá? Mas vamos lá. Atacante, pessoal, eu acho que vale a pena você arriscar num Valência, num Hulk. Depende. Um próprio Caleri pode ir muito bem. Um Pedro, que tá caro, mas vem jogando muito bem. O Endrick também pega um Vitória. O Cano, cara, tem opções boas, sabe, caras. Mas pela chance de valorizar, eu prefiro segurar um pouquinho. Então, por exemplo, vou dar uma pensada no Yuri Alberto. Acredite, o Yuri Alberto está jogando bem. Se você vir aqui, ó, puxar por Yuri Alberto, às vezes a galera não acompanha muito assim tudo, né? Muita coisa. Mas ó, Yuri Alberto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos últimos 8 jogos ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gols nos últimos 8 jogos. Bate pênalti no Corinthians, é um cara que tende a jogar seus 90 minutos, né? Ó, esse último jogo aqui ele saiu com 79, mas é um jogador que geralmente acaba atuando quase os 90 minutos, ou uns 80. Vem fazendo gols, vem finalizando. É um cara que desarma, por exemplo, ó, esse jogo, 2 chutes no gol, errou uma grande chance, fez um gol, sofreu faltas. Enfim, é um jogador que, cara, vale a pena você olhar, vale a pena olhar. O Galo tem uma defesa muito boa, né? Mas é um jogador que vale entrar no radar. Júnior Santos tá comendo a bola, são 11 gols esse ano, acho que ele é o artilheiro do Brasil nesse momento. Tá jogando demais. Porém, meu primeiro nome, eu já vou deixar aqui, ó, os dúvidas aparecendo também, porque o Mastriani ainda em dúvida, mas se ele jogar contra o Cuiabá, eu acredito que vai imitar. Então eu já vou deixar o Mastriani aqui no meu time, tá bom? Então o Mastriani aqui por enquanto tá no meu time. Um segundo nome que eu acredito que vale muito a pena você escalar no seu time é o Everton Cebolinha do Flamengo, tá bom? Tá jogando muita bola o Cebolinha. Todos os jogos aí praticamente Cebolinha vem participando de gols, tá? Ó, Cebolinha, vamos pôr aquele aqui. Acho que não vai achar, vai ser Everton, que é o Everton. Cara, todos os jogos do Cebolinha tá indo bem, ó. Contra o Fluminense ele fez gol. Contra o Madureira ele não fez gol, mas se você for puxar aqui, ó. Ah, ele entrou depois. Tá explicado. Mas os jogos que ele vem sendo titular, ele tá indo bem. Cebolinha, ó, foi titular, jogou os 90 minutos. Fez um gol, deu um passe importante, deu um chute no gol, sofreu uma falta, fez um desarme. Então é um jogador que ele vem participando, né? Por exemplo, aqui contra o Boa Vista. Dá uma olhada aqui, ó. Contra o Boa Vista. Cebolinha jogou os 90 minutos. Ele é muito ofensivo, tá vendo? Poucas vezes a gente vê ele atrás no meio de campo. Deu uma assistência, um chute no gol, 2 chutes para fora, 4 passes importantes, criou uma grande chance, sofreu uma falta. Enfim, é um jogador que todo jogo tá fazendo sua participação, né? Tá participando. Então acho que o Cebolinha é um nome muito interessante. E aqui a gente ainda tem um Pedro Raul, a 5 cartoletas. Vale a pena você pensar. Felipe Viseu, baita jogador, bom jogo contra o Juventude, tá barato, é um nome bom também para você olhar para essa rodada, barato e pode pontuar. Coelho, gosto muito do Coelho. Temos o Ferreirinha do São Paulo, cara. O Ferreirinha é um jogador que também vem fazendo boas atuações, embora o São Paulo não esteja tão bem. O Ferreirinha, ó, por exemplo, contra o Ituano, fez o gol dele, né? Cadê o Ferreirinha? Joga pouco, esse é um grande problema do Ferreirinha. Ó, jogou 60 minutos, mas ele fez um gol, deu 2 chutes no gol, sofreu falta, 2 desarmes, ou seja, faria seus 12 pontos aqui. Contra o Palmeiras, não joga o jogo todo. Esse é o grande problema do Ferreirinha. A média dele, por enquanto, está sendo de 50 minutos por jogo. É muito pouco. Se ele jogasse o jogo todo, com certeza seria uma boa. Ó, o Ferreirinha, 76, já jogou um pouco mais. Porém aqui, ó, ele deu um chute para fora, sofreu uma falta e pronto. Não foi tão bem. Teve um jogo difícil contra o Palmeiras.
Contra a Inter de Limeira, Ferreirinha, jogou 70 minutos. Então é um cara que tá tendo pouca minutagem, mas vale a pena você pensar nele sim, é um bom nome. Cara, terceiro nome, Luiz Araújo. A gente pode até pensar, vamos ver como que tá sendo a minutagem do Luiz Araújo. Ó, vou pegar aqui o Cebolinha, que a gente vê já o Luiz, ó. Luiz Araújo. Aqui ele jogou 80 minutos. Muito bom. Em média, o Luiz Araújo essa temporada tá jogando 62, ou seja, não tá tendo tanto tempo de jogo. Mas ó, contra o Fluminense, 82. Contra o Madureira, vamos ver. De Luiz Araújo, 61, tá vendo? Então já não tá tendo tanto tempo de jogo. 65, então não joga tanto quanto o Cebolinha. Mas é um nome bom também pra você olhar. A João entre Luiz Araújo e Cebolinha. Cara, o Cebolinha é mais barato, joga mais tempo, média, tá? De tempo. Eu acho que o Cebolinha tem muito mais chance de ir bem. Então, o terceiro nome, a gente já tá com o Mastriani aqui. Eu acho que a gente pode talvez gastar um pouquinho mais num Flaco Lopes da vida. Eu acho que é válido. A galera tá indo com o Júnior Santos e Pedro. Válido, mas igual eu falei, às vezes é um pouquinho caro, né? Dói, às vezes, se ele ir mal, a gente perder cartoletas. Então eu vou com o Flaco, pego o Vitória. Vamos ver só se o Flaco vai ser de fato titular até lá. Mas, se jogar, com certeza é um nome bom. E no banco de reservas, eu vou deixar aqui o Felipe Viseu. Eu acho que contra o Juventude ele tem um jogo bom. Eu gosto do Viseu, sempre gostei bem dele na época do Flamengo jogando. Gosto demais. Mas enfim, tá aqui o nosso time. Vamos agora pro nosso técnico, né? Só pra gente finalizar. A gente tem o Abel Ferreira, daria para escalar, ó, tem cartoleta sobrando aqui tranquilamente, né, para isso, mas não precisa. Temos o Tite, penso, justamente pelo SG dele, ser provável, mas ele tá um pouco caro, então me dói um pouco. Cuca, 10 cartoletas, eu acho que vale pensar também o Cuca, uma boa. Kudê a 9 já é interessante, o Carpini a 8, vamos ver como é que vai ser essa reta final do Paulista do Carpini. Temos o Cláudio aqui do Criciúma, 3 cartoletas, eu acho que na teoria é o ideal, porque o mais provável de vencer é o Inter e o São Paulo custa 8,9, já é um pouquinho mais caro. A gente tem cartoleta para isso, porém acho que faz muito mais sentido a gente pôr aqui o Cláudio, que custa 3 cartoletas do Criciúma. Criciúma tende a vencer e provavelmente ele vencendo o Juventude, o Cláudio valoriza, tá? Só de fazer 3, 4 pontinhos aí, ele já valoriza bem, tá bom? É isso, a gente tem o Antônio Oliveira, Tite, são bons técnicos, mas eu acredito que para essa primeira rodada a gente vai segurar um pouquinho, tá? O time ficou custando 80 cartoletas, olha só, o time ficou bem barato. De novo, tem como, eu posso vir aqui agora e ainda posso pôr o Veiga se eu quiser. O Hulk, eu tenho cartoleta para isso. Porém, na primeira rodada a gente tem que buscar o equilíbrio de pontuação e valorização. Eu acho que esse time, por enquanto, vem sendo um ótimo time. Ah, João, sei lá, vou dar um exemplo. João, não quero o Ranieri, quero o Maurício. Acho que o Maurício nessa primeira rodada vai melhor. Pode vir escalar. A gente passou o geral de todas as posições. Eu tentei te passar o máximo de informações possíveis aqui, tá? E é claro, ainda tem muita água para correr. Tem 30 dias até o Cartola começar. Então tem muita coisa que pode acontecer até lá. Estaduais, Copa do Brasil, enfim, né? Libertadores. A gente tem bastante coisinha ainda até lá. E por conta disso, eu sigo analisando. Por enquanto, meu capitão seria o Mastriani. Por enquanto, tá? O próprio De La Cruz eu acho que entra aqui. O Flaco entra como um bom capitão. Mas eu acho que por enquanto o Mastriani é o meu cara. Vou até salvar esse time, ficou muito bom. É um jogador que tá muito bem, bate pênalti, ele não tem dúvida, mas eu acredito que vai muito bem. Se a gente for puxar aqui, ó, por exemplo, os dados do Mastriani, ele no América Mineiro comia bola e agora num time teoricamente mais qualificado, que é o time do Atlético Paranaense, não está sendo diferente, né? Ó, ele tem 1, 2, 3 gols e 3 assistências. Então ele tem 3 gols e 3 assistências em 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Ele tem mais participação de gol do que jogo nessa temporada. No último jogo contra o Londrina, aí de novo, é parâmetro? Não é parâmetro? É difícil da gente dizer, né? O jogo mais difícil que a gente teve aqui foi contra o Curitiba, que teoricamente é clássico. O Curitiba até então estava na Série A, caiu agora. Jogo difícil, mas ó, nesse jogo aqui, por exemplo, Mastriano fez gol. Então, ó, um jogador que jogou 60 minutos, bom ficar de olho nisso, jogou pouco nesse jogo, mas fez um gol, deu 2 chutes no gol, um chute para fora, errou uma boa chance de jogo, sofreu falta, então fez aí seus 12 pontos, 11 pontos. Contra o Londrina, por exemplo, Londrina, o Atlético passou em cima, mas fez 76 pontos. Um gol, 2 assistências, 2 chutes no gol, 4 passes importantes, né, ó. Foi muito bem o Mastriani. Enfim, jogando bem. Até onde é parâmetro? Fica um pouco difícil da gente dizer. Mas o Mastriani tá comendo a bola. Então vale a pena bastante ele. O único problema tá sendo a minutagem.
Será que vai ser jogador de 90 minutos ou não? Vamos ver. No América Mineiro, ó, se a gente puxa aqui, por exemplo, vamos pegar um jogo do Brasileirão, tá? Palmeiras e América Mineiro. Jogo difícil, mas ó, o Mastriani nesse jogo aqui jogou 45 minutos. Vamos pegar um outro contra o Flamengo, também jogo difícil pra caramba, né? Mas ó, Mastriani 70 minutos. Então é um jogador que não tem uma tendência de jogar os 90. Muito raro a gente ver o Mastriani finalizando o jogo. Por exemplo, até nesse jogo que ele fez gol, 79. Então é um jogador que, como o Atlético Paranaense ainda tem um Pablo nessa mesma posição, ó, primeiro jogo que eu vi que ele jogou os 90. Como o Atlético Paranaense tem o Pablo nessa posição, vai ser um pouco raro a gente ver o Mastriani jogando os 90 minutos. Ó, mais uma vez jogou 90. Vamos ver como é que vai ser. Teve alguns jogos sim que ele jogou 90. 90 de novo. Vamos ver. Vamos analisar? Acho que ainda tá um pouco cedo. Ele tá com poucos minutos de jogo, sim. Mas se a gente for puxar na temporada, vamos pegar, por exemplo, o Brasileirão. Ano passado a média dele foi de 75 minutos por jogo. 80 minutos. Jogava essa faixa, sabe? Um tempo e meio é o tempo que ele joga. Enfim, bate pênalti. Nome bom sim pra rodada. Vamos ver até o mercado fechar como é que vai ser, tá bom? Mas é isso. Eu acho que deu pra clarear pra você. Passei todos os confrontos, minha opinião. Depois eu analisei jogo por jogo. Depois a gente foi jogador por jogador, posição por posição. E agora a gente finalizou o time, já passei o capitão. O time ficou custando 80 cartoletas, tá barato, tá? E justamente é o que eu cumpri lá no começo do vídeo. 1. Não gastar 100 cartoletas. 2. Não colocar jogadores caros. 3. Pensar em valorização. 4. Balancear, né? Porque pontuação também é importante. Enfim, tá tudo exatamente o que eu te expliquei. Então aqui tá um exemplo de time para essa primeira rodada. Ah, João, preciso copiar? Não necessariamente. Você pode muito bem com as dicas que eu te dei. Ah, João, queria pôr o Maurício. Você pode encaixar ele aqui. Ah, João, não confio no Fabrício Bruno. Você pode pensar em outro. Ah, João, eu quero outro goleiro. Cara, aqui, com base no que eu te passei, tenho certeza que você vai conseguir agora se virar para escalar o seu time. E é claro, se você quer um acompanhamento ainda melhor, para você tirar suas dúvidas comigo. Pô, João, o que você acha desse time? Analisa para mim. Entra no Clube dos Mitos, que eu vou estar totalmente à disposição para te ajudar, tá bom? Então, é isso. Fico aqui no nosso vídeo. Espero que você tenha entendido a valorização. Espero que você tenha entendido sobre a questão de pontuação, do que fazer ou não. Tentei ser o mais claro possível. Estiquei um pouquinho, mas eu acredito que eu mastiguei tudo pra você, né? Se você assistiu até aqui, comenta aqui, por favor. Vamos ver se a galera tá assistindo até o fim. Comenta aqui, eu vou mitar. Comenta aqui, eu vou mitar. Se você assistiu até aqui, beleza? Também, claro, se assistiu até aqui, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O YouTube, quanto mais você assiste o vídeo, mais ele acha o vídeo bom. E quanto mais você curte, se inscreve, comenta. Quanto mais interação você tem, mais ele recomenda também. Então, se você gosta do meu conteúdo e quer ver o canal continuar crescendo, se inscreve aí, curte o vídeo, comenta alguma coisa. Pô, João, assisti até o fim, vou mitar. Pô, João, tamo junto. João, achei o time ruim, bom. Comenta, tá? Quanto mais interação, melhor pra gente. E é isso, queria te agradecer. Eu quero te convidar de novo, mais uma vez, para o Clube dos Mitos. Eu tenho certeza que se você entrar lá, você vai gostar dos conteúdos, você vai imitar, você vai vencer as suas ligas, tá bom? Então é isso, o João vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, que você assistiu até agora. Espero ter te ajudado, com certeza ajudei. Dá o like, se inscreve, comenta e entra pro Clube dos Mitos. A gente se vê. Até mais. Falou!